família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Estamos aqui em mais um episódio do Família Cast e hoje nós temos aqui um convidado muito especial, pastor, um homem de Deus, servo de Deus e um psicólogo que tem ajudado muitas pessoas. E além disso, é escritor também. Nós iremos abordar aqui algumas temáticas do que ele tem nos seus livros e algumas temáticas, claro, que ele aborda no dia a dia, ajudando as pessoas a se melhorarem. Vou deixar que ele se apresente mais um pouquinho. Está conosco aqui hoje o pastor Paulo César Pereira. Olá, Wilkley, olá, Monique, olá a todos que estão nos acompanhando. Privilégio para mim estar aqui na Família Cash, tá? Então, desse trabalho aqui que a Atitude faz, um trabalho fantástico, né? Estou com a minha família aqui na Atitude e Deus está abençoando muito. Então, já estamos aí na área do aconselhamento cristão, da cura interior, né? Ministrando os meus cursos há 28, caminhando para 29 anos. Uau! Na média de 12 mil pessoas participaram desse meu trabalho já. E depois de anos de capelania hospitalar, então a gente foi entrando por esse caminho. E aí foi também na questão de atendimentos, né? Família, casais, e a gente está aí na história. 2 livros publicados, né? Então... Maravilha! Os mandamentos de homem na igreja de Cristo. O afeto que alimenta. Nós tivemos o privilégio, né, Monique, de fazer o curso com ele e foi uma benção. Saúde emocional e vida cristã. Esse curso é maravilhoso, maravilhoso. A gente na época levou até um casal que nós estávamos discipulando. Foram muito abençoados, eles eram noivos e ali houve um destravar muito grande, a gente estava discipulando eles e através desse curso Saúde Emocional e Vida Cristã, houve um destravar, nós continuamos discipulando eles até levar eles ao altar, fomos padrinhos de casamento deles, para ver que o senhor fez parte, né, de algo que o senhor nem sabe que fez, mas foi importante, mas foi importante. Bom, pastor, é um prazer tê-lo conosco aqui. Eu conheci o pastor Paulo César no futebol, com o pastor Josué, né? Dia de segunda-feira. Voltei. Voltou? Voltei a jogar. Mas tá jogando bem? 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, né? Ainda dá para... Dá para fazer uns golzinhos? Eu era, como é que é o nome? Lateral direito, né? Eu tive uma lesão lá no joelho, falei, não posso correr mais. Agora eu fico lá como zagueiro. Era o homem da assistência, agora é o homem da contenção. De marcar, agora eu tô contendo lá. Tentando segurar aquele povo lá. Tá certo. Pastorada vai tudo lá, a galera, dia de segunda-feira, que é o dia da folga. Lembrando, dia de segunda-feira, a rapaziada também tem folga. O pastor trabalha direto, é o único dia de lazer que eles têm, né? Domingo, igual o pastor Josué, 3 cultos aqui na igreja, pelo menos segunda-feira tem que dar uma relaxada, né? Para poder renovar a energia e estar de novo pregando para o povo. E é importante isso para a saúde mental. E ainda bem que a minha esposa, ela dá uma contribuição, ela incentiva, vai sim que faz bem. Detalhe, a sua esposa, qual o nome dela mesmo? Adriana. Adriana é psicóloga também. Adriana é psicóloga, com pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Tenho obtido um resultado muito bom trabalhando com casais também. Minha esposa, ela é muito, muito carismática, muito inteligente, viu? Então ela consegue pegar muito bem, ela conquista as pessoas. Eu faço uma propaganda muito boa dela mesmo. Amém. Pastor, eu fiz uma pergunta aqui nos bastidores, né? Vocês já participaram do curso Casados para Sempre, né? Já fizeram? Não, perdão. Não foi casados? Não, nós participamos de encontro de casais. Encontro de casais, tá. Para sempre, casados para sempre não, porque é um dos cursos do Ministério da Família, né, que nós temos. Nós, através desse curso, eu e Monique, nós ministramos já há 12 anos e a gente identifica algumas coisas além da área espiritual, a gente identifica que são alguns traumas emocionais. Inclusive, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente encaminha para o Senhor, para um outro psicólogo que nós conhecemos, que é pastor também, porque podem identificar algo mais profundo e ajudar essa pessoa, né, a poder ter uma melhora justamente no comportamento dela, porque é comportamental. As atitudes, na maioria das vezes, são comportamentais, sim ou não? O que o senhor acha? Sim, mas veja bem, você vai ter sinais e sintomas, tá? Então, o que são sinais? Sinais são aquelas coisas que qualquer pessoa olhando, ela identifica. O que é um sinal? O sinal, por exemplo, você está muito grosso, você está ficando muito recluso. O que são sintomas? É aquilo que a pessoa precisa dizer o que está acontecendo. Então, a pessoa, dentro do casamento, você vai ter alguns sinais, alguns sintomas, que tem que entender qual é a causa daquilo dali, sabe? Então, fulano está muito agressivo. O que está acontecendo com ele? Viu? Então,
o sinal ou sintoma, uma agressividade, explosão. Agora, então isso aí acaba um comportamento fazendo isso daí. Agora, qual é o conceito que ele tem que leva ele a ter aquele comportamento, que leva a ter aqueles sintomas? E será que isso também não tem uma causa, alguma coisa que fez surgir, ou na infância, como a gente estava falando agora há pouco? Quando a gente se casa com o que vê e com o histórico psicológico da pessoa. E além de nós termos uma natureza imperfeita, entre parênteses, pecaminosa, ou natureza pecaminosa, entre parênteses, imperfeita, então você pode se casar com uma pessoa com toda apaixonada, amando a pessoa. Ela tem defeitos e na convivência, esses defeitos, essas imperfeições, elas vão se manifestar. E aí não tem como dizer, não quero mais, entendeu? E algumas pessoas, não suporto isso. Aí ela acaba com o casamento e depois vai ter que suportar outras coisas, ou em outra pessoa, ou na solidão. Então, casamento não é uma perfeição. Casamento são duas pessoas imperfeitas, tentando a convivência, sabe? E aí vai ter que, está identificando um problema, vamos lidar com esse problema. O que é isso daí? Então a pessoa tem que ter a mente aberta para ver, não entrei numa coisa perfeita, porque não existe a perfeição na natureza humana. Então, qual é essa imperfeição? Eu costumo dizer nos meus cursos e palestras que todos nós temos alguma coisa que não presta em nós. Verdade, com certeza. Então vai aparecer. Vai aparecer, as imperfeições vão aparecer. E o local onde mais aparece é no casamento. Porque o relacionamento mais íntimo que existe é entre marido e esposa. O casamento, ele aflora a nossa imperfeição. Ele vai aflorar os nossos defeitos. Foi o que o senhor falou. Ninguém vai casar com ninguém que seja perfeito. O defeito vai aparecer. Até porque não existe. Perfeito não só existe, um. Perfeito só teve um na Terra que passou aqui. Enquanto você está na sua casa, quando vem lá com seus pais, eles conhecem a sua imperfeição. Aí você vai se unir a uma outra pessoa, ali você vai ser sem máscara, sabe? Então, namoro, noivado, dá para colocar máscara. No meu casamento, por exemplo, o namoro noivado foi a coisa mais linda e perfeita que teve. Né? Nós nunca tivemos um aborrecimento. Eu falei, encontrei a paz. Aí me casei. Entendeu? Então, você eu amo a minha esposa, mas são temperamentos e personalidades diferentes que se unem. Além da cultura, da criação também, que é diferente, influencia num todo, né? Sim. Mas relacionado à tua área, pastor, a saúde mental e a fé. Como a fé pode auxiliar na busca por saúde mental e quais os limites entre fé e tratamento profissional? Bom, vamos pegar a questão da fé aí, né? Nós fomos criados por um Deus, então tem que ter alguma coisa da fé aí, sabe? Porque quando eu acredito que Deus existe, então eu acredito que tem alguém comandando tudo isso daí. Então, se eu tenho um problema de saúde, eu procuro um médico, mas por que eu não posso clamar? Clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e extraordinárias que você não sabe. É Jeremias 31, 34, 33, 4, alguma coisa assim. Tá? Então, como se nós temos, por exemplo, a nossa alma, e eu costumo dizer que a alma é como se fosse uma moeda de duas faces. Você tem um lado psique, mental, e você tem um lado espiritual. Então, você não é completo só pelo corpo, só pelo emocional, mas tem o espiritual aí. Então, por exemplo, eu estou diante de vocês aí, fica claro que você é um grande frequentador de academia. Né? Então, por quê? Eu não entendi. Seus homens aí, ó. Então, pois é. Então, eu há pouco tempo que eu passei a valorizar a musculação. Teve um colega lá no futebol que eu comentando com ele que eu não gosto de musculação, não gostava, ele falou, também não gosto dos resultados. Virou minha cabeça, virou a chave e foi a partir disso daí. Então, se você cuida do seu físico, você está cuidando do seu corpo. Nós somos uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Sim, então você tem a sua alma, sabe? São as questões emocionais, psicológicas, mas o ser humano tem outras questões que são questões existenciais profundas. Um exemplo, em 1990, eu ouvi uma frase no congresso, sabe quando você ouve uma coisa, não escrevi, eu não me lembro de ter escrito, e nunca mais esqueci? 90, hein? Então tem 35 anos. Deus não é questão de necessidade, mas é questão do mais profundo desejo da alma humana. Nossa. Então, o desejo por Deus está lá no fundo. Então, por quê? Nós já fomos Deus já colocou isso dentro de nós. Então, por que eu vou criar uma separação?
Não tem separação. É igual, por exemplo, Provérbios 14:30 diz o seguinte: a saúde do coração é a saúde, a saúde do coração é a vida do corpo. A saúde do coração, a saúde da alma é a vida do corpo. Seu corpo. Exatamente. Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então é outra versão. Tá nessa, mas a métrica é essa. Então, como que você vai desconsiderar a questão da fé? A pessoa, quando ela não tem fé, ela tem uma perspectiva de vida que limita tudo aqui. Viu? Que limita tudo aqui, sabe? E a fé cristã, ela mostra que a coisa transcende. E se eu creio num Deus que foi capaz de criar, eu costumo dizer que Deus criou a existência. Se Ele criou a existência, se Ele criou essa coisa chamada amor, que vocês têm um pelo outro, que eu tenho pela minha rainha, minha esposa Adriana, pelos meus filhos, entendeu? Só semeando, né? Quando ela vê isso já aí... está semeada há muito tempo, né? A colheita é certa, né? Ela sabe que eu a amo, que eu sinto saudade dela. Inclusive, uma coisa que eu digo para casais, quando eu atendo, é o seguinte: você ama sua esposa? Amo sua esposa? Amo! Aí tem o mais. Pois é, vamos considerar o mais, mas considere que você não encontra uma pessoa em qualquer esquina que você tenha a capacidade de chamar de amor. E de onde veio esse amor? É simplesmente humano? É simplesmente surgiu de qualquer coisa? Foi criado. Então, como desconsiderar fé de ciência? Não tem como. Elas estão intrínsecas. Elas estão intrínsecas. Isso que o senhor falou, quando o senhor falou da questão da academia e tudo mais, a Monique até comentou aqui, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Não tem como separar essa tricotomia. Não há, cientificamente eles já provaram que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Ok. E quando o senhor falou da saúde mental e da fé, então não tem como separar. Não tem como. Está ligado. Dentro dos estudos a gente separa para poder estudar. Mas não tem como. É como se fosse uma coisa só, a gente só esmiuça na hora, é igual a Bíblia. A Bíblia é uma coisa só, porém existem a parte sistemática, o estudo sistemático da Bíblia. Faz como doutrina do pecado, que é a martiologia, para quem fez seminário, angelologia, falando sobre a doutrina dos anjos, e por aí vai sendo dividida. Mas está tudo onde? Na palavra de Deus, dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E dentro dessa área também, da área da saúde, está tudo junto, mas na hora do estudo se separa, você fala sobre a parte do corpo, sobre a parte da alma e do espírito. E justamente eu vejo muito isso, como eu sempre fui ligado à atividade física, eu pratico atividade desde os 12 anos de idade. Então eu vou fazer 50 anos esse ano, meio século. Então são 38 anos praticando atividade ininterruptas. Eu já fiz karatê, joguei futebol, gosto de praticar futebol e a musculação desde os 18 anos. Então assim, já são 32 anos praticando musculação. Eu vejo que no período que eu estou sem praticar atividade, a minha emoção fica muito abalada. Muito abalada. Foi o que o senhor falou. Um amigo disse, eu também não gosto de fazer exercício, eu não gosto de fazer musculação, mas eu gosto do resultado. E eu avalio dessa forma também. Tem dia que eu não quero ir, eu comentei isso com a Monique, não comentei com você? Que ela estava meio devagar, meio sem vontade, eu falei assim, vai sem vontade. Porque vira um hábito. Por exemplo, comer. Tem coisas que a gente come, não só pelo paladar, mas porque nós sabemos que é saudável e vai ser bom para o nosso corpo. Atividade física é a mesma coisa, ela é boa para o nosso corpo. Sim. E ela ajuda o quê? Na emoção. Já é provado cientificamente também que a atividade física ela corrobora para o bem-estar, não só físico, mas emocional. Consequentemente, espiritual também. Não é isso? Tem um neurocientista chamado Pedro Calabreso, está muito na internet, é interessante, ele disse uma coisa que viralizou. Ele disse o seguinte: eu não acredito em saúde emocional em quem tem vida sedentária. A Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão de que quem tem vida sedentária tem tanto mal para si mesmo, que é comparado ao uso de drogas. Nossa. Então a vida sedentária é comparado ao uso de drogas. Então ela é um pecado contra o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. A vida sedentária é um pecado. Tem muita gente aí que fica criticando quem bebe cerveja, eu também critico, eu sou contra, que fuma, eu também sou contra, mas ela não cuida da saúde.
está extremamente acima do peso, sabe? E costuma usar a barriga como púlpito de ar livre. Antigamente, apoia a Bíblia aqui para poder na própria barriga. Então, pessoas assim elas estão, até, perdão, não quero incomodar mesmo no sentido de uma crítica às pessoas, mas então a pessoa tem que ter uma saúde aí. Eu quero ver se eu consigo voltar e sempre estou cuidando bem do joelho para não dar mais problema. Eu corria na areia. Eu amo correr na areia da praia. E a minha esposa diz o seguinte: quando você volta da corrida na areia, você volta feliz. Porque, mexe comigo, me traz ali dopamina, liberação de dopamina, bem-estar. A dopamina, que é esse hormônio da felicidade, né? Do bem-estar, né? Eu me torno uma pessoa mais simpática, fico parecendo até aquela música do Zé Cabaleiro. Hoje eu acordei com vontade danada de dar bom dia ao português da padaria, mandar flores ao delegado. Eu puxo assunto com as pessoas, eu me percebo diferente. Sim. Agora, se eu fico muito recluso, eu vou contra, inclusive, a própria natureza humana. A natureza humana é movimento. Ela sabe que todas as segundas-feiras de manhã eu vou para o futebol. Não adianta, porque eu preciso estar ali. É o seu momento justamente de se reconectar, Paulo, né? Brinco. Com você mesmo, né? Cada chute que dou numa bola é uma agressividade que sai, que não deve acontecer dentro de casa. Uma ombrada, entendeu? Uma disputa de bola é agressividade. Mas o ser humano não tem que botar... por que não? Tem que ter uma válvula de escape. É natural. Entendeu? Então, a gente tem que entender essas coisas, que não tem uma separação. Pegando novamente Provérbios 14:30, lembrando que na versão que eu li, a saúde do coração é a vida da carne. E quando fala do coração, também está envolvido aí o emocional e o espiritual. Então você está cuidando, sabe? Então, por exemplo, eu acabei de falar agora, o que a Bíblia diz? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se você trata mal o seu corpo, está cuidando mal da casa de Deus. Está cuidando de onde Deus habita. É verdade. Pastor, e assim, né? A pessoa, hoje a gente está numa busca da inteligência emocional, né? Porque a gente vê que nós estamos emocionalmente doentes, ainda mais depois da pandemia. E como isso afetou os lares, né? E como, assim, os filhos... Porque eles são consequência daquilo que vive em casa. E eu gostaria que você me desse assim, uma explicação de como a gente pode melhorar, buscar essa inteligência emocional para trazer um lar saudável para os nossos filhos. Bom, inteligência emocional, eu costumo dizer que a inteligência emocional se resume a uma expressão que está na Bíblia: domínio próprio. Quem tem domínio próprio tem inteligência emocional. E a gente não pode confundir domínio próprio como prender emoção e sentimento. Por quê? Porque, vamos imaginar, você tem alguma coisa um sentimento, porque o Wilker falou alguma coisa com você não gostou, você sentiu mal, mas de repente ele é mais explosivo, eu imagino que seja o contrário. Cada um tem o seu dia. Cada um tem o seu dia. Tá ótimo. Aí de repente eu me refreio no dia que ele tá mais. Aí você segura a onda, aí você pega assim, não vou botar para... Eu estou sentindo uma raiva aqui, mas eu vou deixar para lá. Você acabou de guardar uma emoção dentro de você. E tudo que a gente guarda fica pulsando, tentando se expressar. Então, olha Provérbios 13:12, que quem faz o meu curso de saúde emocional ouve do primeiro ao último dia. A esperança adiada adoece o coração. Então, uma das primeiras coisas para uma saúde emocional, principalmente em casa, na família, que ela tem que começar por mim. Sonda-me, ó Deus, e vê, Senhor, o que há dentro do meu coração. Então, você tem que ter a capacidade e a coragem de se conhecer. Autoanálise. Eu costumo dizer que o perigo dessa oração é que pode ser que Deus resolva respondê-la. E Deus só responde verdade. Se eu fizer essa oração, de repente Deus pode dizer: Paulo, você está aborrecido com a Adriana, minha esposa. Então, e você fica segurando para não falar. Aí fica aqui. Pode afetar a tireoide, o coração, os rins, o pâncreas, o fígado, o intestino, o baço, a pele. Primeiro dia de aula, muitos anos atrás, uma jovem, depois de eu falar sobre isso, enfatizar Provérbios 13:12, que para mim é a base das doenças psicossomáticas, ela disse: agora eu consigo compreender por que eu tenho essas psoríases. Eu trato aqui, aparece aqui.
E ela entendeu que estava relacionado ao casamento dela, que o marido dela é um cara explosivo e ela guardava as coisas. Na segunda aula, ela levou o marido para fazer. Então, ela entendeu esse processo. No último dia, ela falou, eu fui curada, porque ela aprendeu a lidar com a situação. Então, a primeira coisa, conhecer. Eu conheço o que está dentro de mim. Segunda, é admitir, sim, e eu estou com raiva. Sim, eu estou aborrecido. Sim, eu estou magoado. Terceira, é expressar. E o expressar é que pode ser mais difícil. Tem uma palavra que eu trabalho muito dentro do curso, que é assertividade. Falar o que pensa e sente, sem ofender outra pessoa. Você acha que alguém nasce com capacidade espontânea para a assertividade? Não. Ela poderia dizer que é uma soft skills, uma habilidade comportamental que precisa ser desenvolvida. Soft skills tem sido muito trabalhado hoje em empresas, porque uma pessoa ela pode ser contratada pela empresa pela sua capacidade hard skill, capacidade técnica, e ela é demitida pela sua inabilidade comportamental. Quantos casamentos são demitidos, então acontece uma demissão ou um rompimento pela inabilidade comportamental? Para mim, eu acredito que a maioria das vezes é isso. O término acontece por falta de amor. Não é por falta de amor. Falta de humildade, a gente trabalha com casal de ver muito isso, que não é falta de amor. Aí eles vão dizer que é incompatibilidade de genes. De genes. E vão dizer que não, nós tivemos uma incompatibilidade. Mas por que incompatibilidade? Mas se existe amor... Aí, primeiro, a gente vai dizer que o amor tudo suporta. E o que está faltando para esse casal? Entender o que o senhor falou. Entender. Eles não conseguem identificar que é uma chave, de repente, que vai mudar isso. É a falta de comunicação. Mas todos nós somos incompatíveis. Então, você tem algumas questões que vão ser compatíveis e outras que vão ser incompatíveis. A gente tem que saber administrar isso. Tem uma diferença significativa entre homem e esposa. Vou começar que eu sou 12 anos mais velho do que ela. Sou criado na igreja. Ela se converteu aos 21 anos de idade. O casamento dos meus pais acabou quando meu pai morreu e eu já tinha 54 anos. O dela, o casamento dos pais dela, acabou quando ela tinha 12 anos. Então, ela tem um histórico ali na estruturação da personalidade dela ainda, que se eu entendo, eu como psicólogo, eu trabalho para entender o problema dos outros, por que eu não vou procurar trabalhar para entender os meus problemas na minha vida? Então, tentar entender, tem alguma coisa? Então vamos tentar entender, vamos sentar, ouvir. Ouvir é a minha habilidade maior. Muito bom, Pastor, muito bom. E tu tá falando aí, né, de assim, a gente não guardar e expressar. E aí entra na comunicação. Sim. Só que eu gosto muito de citar Esther, porque ela se comunicou ali, mas ela teve sabedoria. Ela orou, ela jejuou. Porque, às vezes, se você for expressar no momento que tiver lá o caldo fervendo, não vai ser inteligente emocionalmente. Você concorda comigo? Totalmente, Monique, totalmente. Inteligência emocional é domínio próprio. Tem situações em que uma pessoa, no casamento, está muito nervoso, não adianta querer bater boca. Não adianta. Tem uma coisa hoje, por exemplo, a TPM. A TPM hoje, ela está classificada dentro das depressões. Transtorno depressivo pré-menstrual. Dá para o senhor aprofundar mais sobre esse assunto aí, pastor? Sabe por quê? Eu passo um processo desse. Eu tenho em casa um ser humano chamado esposa. E tem bem esse negócio. Então, eu costumo dizer que eu sou especialista em TPM. Por quê? Eu sou casado com uma TPM. Brincando dizendo que a minha mulher tem TPM de 15 em 15 dias e dura 15 dias. Tá? Então, por mais que seja psicólogo e tudo, mas é ser humano. Eu não estou sozinho no mundo. Assim como conversão não tira a humanidade, ser psicólogo, ser psicóloga, entendeu? No meu caso também, quantas imperfeições eu tenho e que grande parte até, eu agradeço muito a Deus pela vida dela, pela capacidade também que ela tem de me aceitar como eu sou, sabe? Também não acho que eu seja fácil, entende? Então, a questão da TPM... A pessoa faz algumas coisas que nem ela mesma entende. Então a gente tem que ter a capacidade de entender. Agora não é hora de discutir. Viu, não vou argumentar para quê. Quando eu te falo que você fala coisas e faz coisas que você nem sabe. Então você nem fala. O senhor está corroborando comigo, me ajudou aqui sem saber, sem eu comentar, pastor. Eu falei isso para ela. Ela, não é possível. Eu falei,
eu não vou falar mais nada. Um dia eu vou te filmar e depois vou te mostrar a filmagem. Porque às vezes parece que eu estou mentindo, estou criando um cenário. Não fiz, eu pastor. fiz. O senhor fez? E ela ficou horrorizada com o que ela fez. Eu falei, tá vendo? Aí, ó, já tem alguns anos, já tem algum tempinho, entendeu? A gente vai amadurecendo. Ouve a voz da experiência. Não estou sozinho no mundo. Mas pastor, então, é um tema muito importante. Mas se a gente entende, compreende isso. Nós que o que temos aconteceu que algumas entender. vezes? Eu olhava assim, eu começava a dar gargalhada, mas não era forçando a barra. Eu achava engraçado. Chegou um ponto que eu comecei a achar engraçado, porque parecia coisa de louco. A mudança do humor é radical. Acho que toda mulher parece que tem um pouco de borderline. Entendeu? É um pouquinho. Nesse dia, sim, né? Então, agora, a gente tem que ter domínio próprio e tem que ter sabedoria, sabe? E sabe uma coisa que eu vou percebendo? Quanto mais a gente vai praticando aquilo, mais a gente vai ficando bom naquilo. Sim. Você vai na academia, tu puxa lá, séries de 3, 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, você vai ficando muito bom naquilo que você faz repetitivamente. Aristóteles tem uma frase que diz o seguinte: nós somos aquilo que fazemos repetitivamente. Se eu desenvolvo a capacidade de ouvir o meu cônjuge, a minha esposa, o esposo, os meus filhos. Olha um versículo que eu uso muito no meu livro, O Afeto que Alimenta. A alma faminta, todo amargo lhe parece doce. Eu lembro dessa frase aí no... Você, esposo, não deixe sua esposa, os seus filhos, seu esposo no caso agora primeiro, desnutrido de afeto. Porque se ela estiver desnutrida de afeto, Provérbios 27:7, a alma faminta, todo amargo parece que é doce. Mas a alma farta pisa o favo de mel. Então aí eu entro com uma coisa chamada o ouvir. Tiago 1,19, tardio para falar, para se irá e pronto para ouvir. Então, se você ouve, se eu não ouço, veja bem, pegar vocês dois aqui. Se você não ouve a Monique falar de você para você, com quem ela fala de você? É preocupante. A mesma coisa. Preocupante. Se a minha esposa não me ouve falar dela para ela, com quem eu vou ter a tendência a falar dela? Aí o diabo, o nosso grande adversário, ele pode promover uma pessoa para dar atenção a essa alma que está carente de ser ouvida. Normalmente é a pessoa do sexo oposto. Sim. Sempre vai ser do sexo oposto. Sim, ele vai matar, roubar e destruir. Vai começar pela família. Você quer desgraçar a sociedade? Desgrace a família. É isso aí. Sim. É verdade. Pastor, o senhor a gente está falando sobre a saúde da família, a comunicação, e tem algo que eu acho que é muito interessante. Como a gente lida com casais, nós temos um tema muito crucial e muito importante, e a gente tem, muitas das vezes, um romper dentro do curso através do perdão. É um tema que as pessoas elas não conseguem liberar perdão. Então, o perdão, ele cura. Quando a gente consegue liberar perdão. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. O senhor concorda que o perdão ele não é um sentimento? Eu decido perdoar? Eu concordo em parte. Sobre perdão, eu trabalho totalmente diferente do que a maioria trabalha. E eu mostro na Bíblia, entendeu? Então, por exemplo, você tem que liberar perdão, tá? Nós jogamos futebol, a gente tem muita facilidade, um colega esbarra em você, eu sou mais velho, magro e baixo, né? Um cara lá de 1,90 m esbarra em mim, eu caio, eu falei, pô, Paulo, desculpa aí, tranquilo, faz uma calúnia contra mim, confunde a cabeça da minha família, das pessoas, Paulo, nunca me enganou, vai começar a ir mais um monte de gente, é calúnia. Acaba com o meu casamento. Você acha que eu vou ter facilidade de liberar perdão? Com certeza não. Não vamos ter facilidade. Perdão é uma orientação bíblica. Porque quando uma pessoa perdoa, o bem maior que ela faz é para si mesmo. Shakespeare tem uma frase, dizem que é dele, né? A raiva é um veneno que você toma desejando que outra pessoa morra. A mágoa é uma das coisas que mais adoecem. Agora, vamos imaginar, pega esse exemplo aqui, tá? Você pega esse exemplo aqui. Você tem que liberar perdão, o perdão está aqui. Vem o perdão para ser liberado, chega aqui, tem uma mágoa aqui entalada. E o perdão tem que passar por aqui, mas a mágoa está entalada. Aí eu pergunto uma coisa, você tem que liberar o perdão ou tem que liberar a mágoa que está aqui? A mágoa. Primeiro, essa mágoa se você libera a mágoa,
Tem alguma coisa impedindo o perdão? Não, ele vai sair. E esse é o meu terceiro livro que até o final do mês, se Deus quiser, chega. Em nome de Jesus. Da ira ao perdão. Então, você grave esse nome do livro, Da ira ao perdão. Então, quer dizer, o perdão, para ser liberado, a gente tem que identificar o que está travando para liberar, a causa. Você concorda que tem coisas que vão ser muito mais difíceis de perdoar? Sim. Com certeza. Pastor, mas assim, o perdão, hoje em dia, né, cientificamente, nós sabemos que traz muitas doenças, né? O perdão? É a falta de perdão. A falta de perdão. A falta de perdão. A mágoa guardada. Mas sim. Ele começa com uma mágoa, né? Então, e sabe uma coisa que eu percebo? O seguinte, essa mágoa, ela pode ter começado há 60 anos atrás. O tempo, ele resolve. Tempo não é sempre borracha. Tempo, às vezes, é adubo. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura, né? É justamente isso, está falando sobre isso aí. É uma raiz que fica lá no teu interior. E o senhor falou de 60 anos, pode ter acontecido 60 anos atrás, e você não sabe. Há muitos anos atrás, eu fico à vontade de dizer, há muitos anos mesmo, só que o ministro de curso já vai fazer 29 anos. Foi no comecinho. Uma senhora disse que amava e odiava o marido há 42 anos. E era casada há 38. Uau. Então ela já odiava 4 anos antes de casar. Amava e odiava. Porque geralmente a gente sente raiva de quem é importante para nós. No curso, ela entendeu que precisava falar sobre isso com ele. Ela falou e ela disse, nós agora estamos vivendo uma lua de mel. Agora, aos quase 60 anos. Quantos anos de casado já? 38 anos de casado, se conheceu há 42 anos. Mas isso tem muitos anos que aconteceu. Sim, essa senhora, sim, pela idade, já deve ter partido. Tá? E ela conseguiu. Só que o seguinte, quando você tem uma mágoa, algumas coisas podem acontecer. Você pode ficar de má vontade com a pessoa, a comunicação fica monossilábica do tipo, bom dia, bom dia. Quer falar alguma coisa? Mas quer. Ela não consegue expressar então, por causa da mágoa. Comunicação monossilábica. Então, fica de má vontade para com a pessoa, perde a vontade, pode perder o carinho. Isso vai afetar na atividade sexual. Claro que vai afetar. E um outro detalhe, a pessoa pode se vingar, mesmo que seja na sutileza. Muitas situações são situações de vingança inconscientes. A pessoa não teve um querer, mas teve uma vontade. Ou seja, uma atitude da pessoa, o cônjuge, por exemplo, eu fiz algo para a Monique, e aí aquilo gerou nela uma mágoa. E através dessa mágoa, ela pode me bloquear em outras coisas mais dentro do nosso relacionamento. Seja Exatamente. Na área do carinho, eu peço um carinho para ela. Como é que ela vai te dar carinho se ela está com raiva de você? Ela tem uma raiva. Eu costumo dizer também o seguinte, se você não aceita uma pessoa com a qual você convive, dizer que ela está com raiva de você, prepare-se porque você não vai ouvi-la dizer que te ama. Sim. Porque ela não vai conseguir dizer que te ama se ela não conseguir liberar a raiva. Como é que vai falar de amor se não liberou o que está ruim? E olha só, foi o que você desde o começo falou, o casamento não é uma perfeição. Vai ter momentos que vai surgir a raiva. Aí você vai falar, não estou com raiva dele. Não... E o eu te amo nunca mais vem. Uma vez uma pessoa disse para mim no curso, pastor, eu acho que crente não deve sentir raiva. Eu falei, acho que crente não deve sentir dor de dente, dor de barriga, entendeu? Crente não devia ter que pagar conta nenhuma, né? Mas a conversão não tira a nossa humanidade. A gente está nessa fornalha da vida e em alguns momentos ela é aquecida 7 vezes. E a gente está falando, né, nesse contexto geral, a gente, né, eu tenho uma pauta aqui, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o papel da igreja. O que a igreja pode fazer para auxiliar nessa saúde emocional dos seus membros? Quais seriam as ferramentas? Para mim, tem aqui algumas, e nós estamos utilizando esse espaço, o canal, justamente para falar, né, disso, e é uma ferramenta, é uma forma de ajudar. O que o senhor pode dizer? Como é que a igreja pode ajudar nessa forma? Quando você diz, tem aqui alguma que ajuda, apontou para onde? Para a Bíblia? Bíblia, livro. O meu livro, me permite? Tá? Fique à vontade. Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Aqui mostra que são mandamentos humanos na Igreja de Cristo, literalmente pisando na Igreja de Cristo. Então, acho que a gente tem que aprender a identificar,
vê que realmente algumas coisas na igreja podem ter uma capacidade de prejudicar, mas não existe, eu falo isso em tudo quanto é lugar, nenhuma outra instituição na sociedade que luta tanto pela família quanto a igreja. Que lugar agora, nesse momento, está acontecendo um podcast a favor da família que não seja por uma igreja? Não tem outro lugar. Não tem. Então, tudo outro, a igreja briga num mundo muito complicado, são muitas forças contrárias. Tá? Então, a igreja está trabalhando para dar uma saúde. Então, a colocação não é só para esse casamento, é para a saúde, né? É para a saúde no geral. Quando você promove a importância de Tiago 1,19, ouvir, saber o que está acontecendo com seu cônjuge, saber o que está acontecendo com seu filho. Por que muitas famílias, quando vai perceber, o filho já está nas drogas? E os sinais que já estavam percebidos ali, e não quer dar atenção. Quando um filho está passando por um problema, sabe qual o motivo de alguns pais não quererem saber qual é o problema que está passando com o filho? Porque o problema do filho mexe com o problema que o pai também tem e não resolveu direito. Muitas das vezes pode ser o problema que o pai tem e que passou para o filho. E eu ele não quero ouvir o teu problema, porque o teu problema evoca o meu não resolvido. Aí eu me calo, né? Eu não quero ver. Agora, se eu tenho a coragem de ouvir, eu tenho a minha filha de 18 anos, estudante de psicologia também, eu tenho meu filhotinho que tem 7 anos. Né? E eu falo, filha, o que você quiser falar para mim, pode falar. Você tem que me respeitar. Mas eu te dou a liberdade de você falar para mim o que você quer. Eu fiz a mesma coisa com meu filho de 7 anos. E ele não esquece uma coisa que eu fiz com ele agora, mês passado, a gente foi para uma pousada, aí eu deixei num tobogã lá, deixei ele cair dentro, coisa lá, eu estava lá. Você me deixou, filho, você ficou chateado? Fiquei. Você pode perdoar o papai? Já perdoei. Então, tá bom. Isso é muito importante. Entendeu? Então eu preciso ouvir, eu preciso identificar para poder trabalhar. E a igreja, ela trabalha com família, é a única instituição que trabalha pela família, que trabalha, eu vejo hoje, trabalhando pela saúde emocional, então, trabalhando questão por valores. Tem um conceito que a gente não pode deixar de lado, que a igreja é a única que trabalha valores, moral, princípios. E hoje tem um termo dentro da psiquiatria chamada moral da essência. Sabe o que significa isso? De onde veio a moral? De onde veio a moral que você carrega? A gente sempre entendeu que a moral veio passada dos nossos pais. Mas ela não tem pode uma base. A moral da essência significa princípios e valores morais que a gente já nasce com eles. Ou seja, então nós nascemos com princípios e valores morais. Em qualquer cultura humana, pai ou mãe fazer sexo com filho vai ser entendido como errado. De onde veio isso? Nós já nascemos com isso. Já nascemos com isso. Em qualquer cultura, se você tem uma coisa que está junto de você, se eu vou pegar, é errado. E aí eu te pergunto o seguinte: onde está escrito a base disso? Onde vocês acham que está escrito? Êxodo 20, de 1 a 17, os 10 mandamentos. Qualquer dos 10 mandamentos que você infringir, você está desrespeitando a moral da essência. Mas e o sábado? Até o sábado. Opa, cuidado com o corte que vai fazer. Tá? Eu não sou adventista, eu não sou adventista nem judeu. O que é a intenção ali? Descanse. Descanse, é o dia do descanso. Parar para descansar. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, ensinou o homem que ele tinha que descansar. Você tem um livro hoje do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Quantos pais estão extremamente cansados, saem de madrugada, quero dar o melhor para o meu filho, e tira o melhor, quero encher de presentes, mas não está presente. O que adianta o presente físico? O que é o melhor para o meu filho? Na minha concepção, ou o que ele quer? Tem uma expressão de Freud, de 1930, eu repito muito essa expressão, no livro O Mal-Estar na Civilização. Não consigo imaginar outra necessidade maior de uma criança do que a presença e proteção de um pai. E quando você trata como pai, homem, figura masculina, trata bem o filho da sua esposa, você já está conseguindo uma coisa boa para ela, porque o instinto dela é muito maternal. É verdade. Não tem melhor forma de expressão de amor que um pai possa dar para um filho do que amar a mãe dele. Sim. Do que tratar bem a mãe. E você consegue criar o filho de uma maneira tão leve que ele vai dizer assim, eu quero ser um homem como meu pai é. E aí o grande problema quando o menino vê o pai tratando mal,
E ele aprende que é assim que se trata uma mulher. E ele vai replicar. Eu tive um cliente, tem muitos anos, o quarto casamento dele tinha acabado, porque ele espancou as 4 mulheres. Nossa. Aí ele contando, a gente vai fazendo uma linha do tempo, e ele vai e diz que ele via o pai batendo na mãe constantemente, espancando, e ele dizia, eu nunca vou fazer isso. Só que ele recebeu a mensagem. E aí fez. Ou seja, ele tinha uma atitude comportamental que passou da geração anterior para ele, ele foi replicando, e o filho dele provavelmente ia acabar fazendo aquilo ali. Se não houver vamos dizer ruptura. Assim, a ruptura, né? Tem que ter o basta. É o basta. A gente trabalha aqui com alguns outros cursos também, né, no Ministério da Família, que é o Veredas Antigas, e tem um Abençoando Gerações. E fala muito dessas coisas. E tem um livro muito bom, depois se o senhor puder, não sei se já leu, O Poder da Bênção dos Pais, do Craig Hill. Que livro maravilhoso. Mas, pastor, o nosso tempo aqui é curto. Muito curto para o assunto tão profundo. Então, eu queria deixar aqui para o senhor fazer as suas considerações, falar do seu livro e do seu curso, para convidar o pessoal aí, porque eu sei que é muito bom, muito bom. Bom, meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã tem esse prospecto aqui, ITL, Instituto de Treinamento de Líderes, e embaixo, prepare-se para melhor servir a Deus. Então nós precisamos de pessoas preparadas. O meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã, ele é um curso informativo, ele é capacitador e terapêutico. Então nós lidamos com temas como ansiedade, estresse, fobia, depressão, doenças de origem emocional, dizer não sem se culpar. A pessoa às vezes quer dizer um não, ela diz um sim para fora e um não para dentro. Ela acaba de cometer uma autoagressividade, tá? Então, falar sem ofender, viu? Autoestima, ira e perdão. Eu trabalho no curso Saúde Emocional e Vida Cristã, o perdão, e mostro na Bíblia, e eu caso junto com os ensinamentos da ciência. Tá? A gente vai trabalhando isso daí. Então, eu não sei quando é que vai passar, mas eu não sei se vai passar minha rede social aí também. Vamos colocar suas redes sociais. Se quiser falar aqui, pode falar das suas redes sociais, mas vai ficar aí no rodapé também, a sua rede social. Então pode até entrar em contato com o meu WhatsApp, 21 98860 1194. Eu mesmo respondo, 21 98860 1194. Meu Instagram, @PR Paulo César Pereira. PR de pastor, PR Paulo César Pereira. Me acompanhe. E todas as segundas, quartas e sextas, das 8 às 8h30, eu estou no Instagram, no YouTube e agora no TikTok. Lembrou o nome? Lembrei o nome. No bastidor aqui falou que tinha esquecido. Lembrei o nome. De 8 às 8h30 com a Palavra no Café. Ali é o pastor. E está sendo muito interessante. Eu estou devendo uma visita nessa live. Eu vou ter que assistir, me programar para assistir. Elas ficam gravadas. Vou assistir. Pastor, muito obrigado. Assim, é muito rico, como o senhor falou, né? São 29 anos de experiência, então eu creio que daria para escrever vários livros só com as consultas e os gabinetes e tudo mais que o senhor já fez, mas aqui ficou um gostinho de quero mais. As pessoas que se interessarem, com certeza vão buscar nas suas redes sociais, vão entrar em contato com o senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu quero convidar vocês que ainda não são inscritos no nosso Instagram, @Ministério da Família IBA. Vai lá, segue a gente nas redes sociais, que tem todas as informações de tudo que acontece no Ministério da Família Atitude. Você também que ainda não se inscreveu no canal, né, da Igreja Batista Atitude aqui no YouTube, inscreva-se, toca no sininho, deixa lá inscrito para todas as vezes que tiver um novo episódio, você vai ser informado. Nós agradecemos você pela sua disponibilidade, a sua audiência, e desejamos a você paz, saúde e prosperidade. Até o próximo episódio. Deus abençoe.